Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Margot Sartori, sou professora de Direito Empresarial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Atuo também nas escolas oficiais do Ministério Público e Magistratura, FEMPERJ e EMERGE, e também nos cursos preparatórios como o curso Brioche no Rio de Janeiro. O tema do curso será Teoria da Empresa. Durante uma semana vamos tratar deste tema. A aula de hoje, nós vamos falar especificamente da evolução do comerciante até o empresário. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, saberdireito@stf.jus.br. Pois bem, quando nós iniciamos a aula com o primeiro tema, ou seja, a teoria da empresa e a figura do empresário, temos que necessariamente voltar um pouquinho no tempo. Na realidade, nós não dormimos com uma pessoa chamada comerciante e do nada, ao acordarmos, essa pessoa passou a ser chamada de empresário. Não. Há uma evolução no tempo, porque o direito, senhores, é uma ciência em movimento, vai se adequando às evoluções, ao perfil de cada estado. Então, por esta razão, nós temos que focar no que aconteceu para que nós saíssemos da figura do velho e conhecido de nós, do velho comerciante, para o atual empresário. Na realidade, quando falamos de comerciante, estamos falando de direito comercial, como assim ele era tratado. Não há como entendermos toda a evolução se efetivamente não pararmos um pouco no tempo e examinarmos as fases evolutivas do antigo direito comercial, hoje chamado por nós de direito empresarial. A questão é muito simples. Nós passamos por 3 fases distintas. Essas 3 fases, elas estão desdobradas em fase subjetiva, fase objetiva e a atual que nós vivemos, chamada fase subjetiva moderna, ou como queiram, teoria da empresa. Pois bem, o que acontece efetivamente quando nós analisamos a teoria da empresa lá de trás, voltando à época do surgimento, do nascimento do próprio direito comercial? Senhores, todas as vezes que nós mencionamos a palavra comerciante, estamos ligados a um conjunto de normas que um dia foi elaborada para tratar de assuntos envolvendo a área mercantil. É fato que, se você desdobrar o tempo em antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea que nós estamos vivendo, não falamos num direito comercial na antiguidade. Havia comércio. Nós tínhamos troca, nós tínhamos o escambo, nós tínhamos compra, venda, mas nós não tínhamos um direito sistematizado. Nós não tínhamos um direito codificado. Nós não tínhamos ainda na antiguidade um conjunto de normas e esse conjunto alinhando o perfil para aquela estrutura. Tínhamos sim leis esparsas, leis isoladas. O fato é que foi na Idade Média que se deu a sistematização desse direito. É óbvio que nós pegamos aqui uma carona, é bem verdade, na questão da expansão marítima. Foi por conta da expansão marítima na Idade Média que muito contribuiu para que as cidades litorâneas da Europa, é fato, tivessem a formação das feiras formadas pelos velhos mercadores. A grande questão, no entanto, é que a estrutura econômica da época não pautava essa atividade como uma atividade abraçada pela classe dominante. Por isso, os fracos se uniram, formando corporações, formando dessa forma uma união pautada em costumes, pautada em usos, mas nós não tínhamos efetivamente um conjunto de normas para dirimir os conflitos eventuais do direito comercial do velho mercador.
Isso vai surgir, então, por conta da expansão do comércio que se dá efetivamente na Idade Média. Agora, estavam ali diante de um impasse. E qual era o impasse? Bem, se nós formamos o primeiro grupo de normas para dirimir eventuais conflitos da área mercantil, quem é que vai fazer parte deste grupo? Quem é que vai entrar nesse conjunto de normas e compor esse grupo? Bem, é fácil, muito fácil. Quem vai compor esse grupo é uma pessoa chamada comerciante. Ótimo, mas qual vai ser o conceito de comerciante? Quem é esse sujeito? Acertando ou errando, meus amigos, na primeira vez em que nós tratamos das normas de direito na época chamada comercial, nós entendemos pela primeira fase, chamada subjetiva, que era aquele detentor de uma matrícula. O comerciante era aquele detentor de uma matrícula. Não é à toa que a fase chama-se subjetiva. A fase chama-se subjetiva porque está presa o número ao sujeito. Na realidade, havia corporações de ofício onde o mercador se dirigia a ela e, diante de um cônsul, se legalizava, aprendendo as normas atinentes a ele e tendo, por conta disso, um número que nós chamávamos de matrícula. Pronto, está feita a primeira fase. Nós partimos da premissa que participaria do grupo das novas regras voltadas para a área mercantil quem fosse detentor de uma matrícula. Daí, a primeira fase, ter essa designação de fase subjetiva. Mas o direito, ele efetivamente passa por transformações. E a Idade Moderna nos guardou um presente. E qual foi o presente? Nós tivemos uma inspiração, naquela época, do Código Comercial francês, que provoca e contribui, além de outros fatores, para a segunda fase, que nós chamamos de fase objetiva. Napoleão, que foi ali o que capitaneou o Código Comercial francês, ele sustentava várias ideias na época inovadoras. O código é de 1807, mas uma delas dizia e sustentava o livre comércio. Na realidade, o Código Comercial francês, ele não se prendia a um número, mas ao que efetivamente o ato realizado pelo mercador. É aí que nós passamos para a segunda fase. O número deixou de ser a essência para nós. A segunda fase, tudo bem, inspirada no Código Comercial francês e que toda a Europa passou a replicar, havia ali como base primordial para classificar agora essa nova pessoa como comerciante, o fato dela exercer um ato de comércio. Essa fase chama-se fase objetiva. É a segunda fase. A fase objetiva não estava presa efetivamente à matrícula. Ela estava presa ao ato que o mercador realizava. Mercador, o que você faz para sobreviver? Eu tenho uma banca, adquiro mercadorias dos navios que atracam no porto e eu revendo. O senhor faz isso todo dia, senhor mercador? Faço, sim, senhor. O senhor tem finalidade de lucro? Tenho, sim, senhor. O senhor é um comerciante. O senhor vai ser amparado pelas normas do direito comercial. Pois bem, mudamos o perfil completamente. Nós agora passamos a adotar uma teoria em que a preocupação para enquadrar alguém nas normas do direito, então, naquela época, chamado de comercial, era o fato dele realizar determinados atos. Atos de comércio. Atos de comércio deu a essa segunda fase a designação de fase objetiva. De fase objetiva. Pois bem, senhores, a grande questão é que nós ficamos com essa fase até um determinado tempo.
Ficamos com essa fase até que no século XIX nós passamos a ter uma transformação na economia da Europa especificamente. O fato se dá por conta de vários movimentos, mais um de extrema importância, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela mexe com os pilares da teoria ainda pautada nos atos de comércio. E por que isso? Porque a teoria dos atos de comércio, a teoria em que consagra a segunda fase, ela realizava o seguinte esquema. O comerciante é aquele que realiza atos de intermediação entre aquele que produz e aquele que consome. De modo que, se o sujeito comprasse do produtor e revendesse para o Danilo, por exemplo, se ele fizesse isso não de forma esporádica, mas que fosse a sua profissão, comprar e revender, comprar e revender, comprar e revender, ou seja, circular bens, circular, a teoria chamada objetiva entendia, ele é um comerciante. Só que a Revolução Industrial começou o movimento por conta do produtor, por conta do fabricante, por conta do industrial, que começou a acenar e falar assim, vem cá, eu não faço atos de intermediação, eu fabrico, eu produzo, eu estou dentro desse grupo? Não, senhor, o senhor está fora, porque o senhor não realiza atos de intermediação. Mas, por favor, eu quero participar desse grupo pautado aí nas regras do direito comercial. São regras diferentes das regras do direito comum. E foi aí, diante desse movimento, que nós iniciamos timidamente a adaptação para a terceira e última fase. A fase chamada teoria subjetiva moderna, ou também conhecida como teoria da empresa. Não se assustem. Teoria subjetiva moderna, não estamos voltando à época da exigência da matrícula, nada disso. É porque essa nova fase, que é a fase que nós vivemos, que é também conhecida como teoria da empresa, ela consagra um novo personagem. Sai, senhores, o comerciante. O comerciante sai de cena e entra um personagem novo. Esse personagem chama-se empresário. Pois bem, senhores, isso é o que nós temos em relação à evolução das fases que consagra o antigo direito comercial e o atual direito empresarial. Começamos lá na Idade Média com a fase subjetiva, avançamos na Idade Moderna com a fase objetiva de atos de comércio e estamos consagrando, senhores, a fase atual, que é a fase subjetiva moderna, ou também conhecida como fase da teoria da empresa. Surge uma questão. E qual é a questão? A questão é o seguinte: o que a teoria da empresa trouxe de novo? Faço pergunta para você. O que a teoria da empresa trouxe de tão diferente da antiga teoria dos atos de comércio, onde eu comprava e revendia, onde eu comprava e revendia? Aí que está. Agora, não importa mais o ato, não importa, isso não é mais importante. A teoria, chamada teoria da empresa, ela é uma teoria em que consagra como você realiza, não o que você realiza. Essa é a grande diferença. E eu explico para você. Não importa mais se você intermedia bens. Não importa agora se você compra e revende, não importa. Não importa mais se você é um fabricante, está na linha embrionária do produto, não importa mais. Não importa mais se você é um prestador de serviços, não importa mais. Hoje, quer a área